Romanos capítulo 8, aleluia, a partir do versículo 31, e vamos ver aqui 5 situações que devem nos fazer refletir como cristãos. Amém. Diz assim, Romanos 8, a partir do versículo 31 até o 39, vamos ler com atenção. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Celestial, obrigado por visão que fale conosco nesta noite, ou melhor, Deus, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Sentado, irmãos. Queridos e amados irmãos, glória a Deus. Amém, glória. Olhando, lendo essa palavra, e quem a escreveu, ou quem levou o apóstolo Paulo a escrever, ela é muito inspirada e mostra, pelo menos alguns pontos aqui, que muitas vezes nós estamos fazendo a gente se embaraçar com as coisas dessa vida. Paulo, quando escreveu essa carta, ele ainda não havia ido a Roma, ainda não. Ele pretendia estar lá com eles e primeiro iria passar pela Espanha para chegar até lá. Mas vejamos aqui que mesmo ele estando distante, ele conhecia um pouco da cultura de Roma, porque ele era cidadão romano. Ele conhecia bem a cultura, sabia que Roma era uma cidade cosmopolita, ou que recebia pessoas de várias nações, vários credos, vários costumes. Só que ali tinha a igreja do Senhor, ali havia uma comunidade cristã. Sabendo ele também que quando a igreja está em determinado local, onde há muitas coisas que acontecem, promiscuidade, muita idolatria, muitas adorações a ídolos, então ele entendia que era um perigo e precisava então alertá-los acerca de tudo isso. E logo no princípio aqui, diz a palavra de Deus que ele faz uma pergunta, aliás, várias perguntas, mas aqui no início ele diz: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Difícil a gente ter essa noção.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós até dizemos que somos filhos de Deus. Nós até falamos que adoramos a Deus. Amamos a Deus. A gente ora. A gente clama. Jejua. A gente faz todo o procedimento que um cristão deve fazer. Mas acontece quando a situação fica difícil ou alguma coisa se levanta contra nós temos a dificuldade de entender que esse mesmo Deus que nós louvamos, que nós cantamos, que nós falamos, que nós oramos, Ele está conosco, Ele está nas nossas vidas, Ele tem nos acompanhado passo a passo. E aqui, ele faz uma pergunta, e é bem lógica essa: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E aqui trazer para os irmãos que eu vejo nas redes sociais e algumas coisas do pessoal falando, e que a igreja que estão fazendo isso, fazendo aquilo, para impedir a igreja, que vai fechar as igrejas, que não vai poder mais pregar. E eu fico só ouvindo aquilo ali. Como assim, gente? Desde que igreja é igreja, ela está aqui até hoje. Ninguém conseguiu. Não teve imperador que conseguisse parar a igreja. Vários imperadores se levantaram. Vários ditadores se levantaram. Mas a igreja permanece caminhando. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós pegou a Primeira Guerra Mundial. Nenhum de nós alcançou a Segunda Guerra Mundial. Nenhum de nós conhece o continente africano como alguns missionários. Não conhecemos. Nenhum de nós chegou a ver, nós conhecemos pela história que é dita, é escrita, é contada, pesquisada. Mas imagine aqueles irmãos que foram jogados nas arenas, no meio dos leões. Imagine isso, pense bem. Então, e ele aqui traz uma mensagem, até ele mesmo, até o próprio apóstolo Paulo. Quantas situações ele passou, pegando, por exemplo, um navio para ir viajar, e aquela tempestade terrível, e que estava todo mundo apavorado, e ele ali firme na fé, ele firme na rocha. Pelo contrário, ele estava acalentando aquelas pessoas, e estava no mesmo barco, em todo aquele tumulto, em toda aquela situação, até que o barco encalhou. Ele entra numa ilha. Chega nessa ilha, ele é picado por uma serpente e simplesmente ele sacudiu a mão. Ficaram imaginando: não vai viver, vai inchar, vai morrer. Eles oraram para ele: não é possível. Continua a mesma coisa. O veneno da cobra não fez efeito na vida dele. Então é muita fé, é muita consciência cristã para chegar e mesmo dizer isso, que diremos por essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Não tem demônio, não tem nada, não tem nada. Preste bem atenção nisso. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos a igreja do Senhor, em que Cristo é o cabeça dessa igreja. Nós somos o corpo, e temos que crer nisso, porque Ele cria nessa palavra, como disse: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará
também com ele todas as coisas. Que todas as coisas é essa? Jesus está à direita do Pai nesta hora, intercedendo por nós. Não esqueçamos disso. A Bíblia nos fala, quando fala sobre isso, fala na primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 4, diz que nós somos filhos de Deus. E nós temos o privilégio de ver o Senhor como realmente Ele é. Não é por figura, não é por pintura, não é por quadros. Nós o veremos como realmente Ele é. Pensa direitinho. Chegando lá, Ele olhar para nós e nós olharmos para Ele. Pense nisso. Nos dará todas as coisas. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 22, do verso 28, 29 e 30, que quando os fariseus perguntaram para Jesus Cristo, e dizendo exatamente assim: Senhor, aconteceu que o homem casou com a mulher e ele morreu, e ela foi e casou com o irmão. Ele morreu, casou com outro irmão, e assim foi, até 7. E aí, quando chegar no céu, quem vai ser o marido dela? Que pergunta maravilhosa. Aí Jesus vai e responde: errais por não conhecer as Escrituras, que no céu não se casa, nem se dão em casamento, mas serão parecidos com anjos. Não se casa, nem se dão em casamento, mas serão parecidos com anjos. Então imagine, irmãos, a gente está lá com todas essas coisas, como diz, o Senhor não poupou o seu próprio filho. Por quê? Para nos resgatar, para um dia estar com Ele também. Glória a Deus. Aleluia. É muita bênção, é muita glória, é muita vitória. Aleluia. Mas diz a Bíblia: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, Olha só, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se você tem certeza, tem a convicção que realmente é escolhido de Deus, por que está preocupando com as acusações? Porque é Ele quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. Pode levantar e apontar o dedo. Pode levantar e colocar o dedo e rir-se. Não vai dar em nada. Porque a Bíblia nos fala sobre isso. Diz mais: quem é que condena, ou quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. A Bíblia nos fala sobre isso. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, em que João escreve para os seus ouvintes, dizendo o seguinte: filhinho, eu vos digo isso para que não pequeis, mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós à direita do Pai. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ainda que alguém nos acuse, me acuse, ainda que alguém aponte o dedo, mas nós temos, aleluia, o advogado dos advogados, que nos defende de toda acusação,
Por isso é que me chama a atenção, aleluia, que quando alguém começa, porque tem um projeto lá na Câmara dos Deputados, que tem um projeto no Senado, que vai ser aprovado e que não vai poder mais pregar, as igrejas vão fechar. Eu quero ver isso acontecer. Não é um desafio à autoridade, não é isso não. É o cumprimento da palavra. Porque Jesus falou bem claro em Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não pertence a mim, não pertence a você. A igreja não pertence a pastor, a igreja não pertence a governador. A igreja não pertence a prefeito, a vereador, a deputado, a senador, a presidente. A igreja não pertence a homem nenhum. A igreja não pertence à autoridade terrena. A igreja pertence ao Senhor Jesus de Nazaré. A igreja pertence a Ele. Ele deixa bem claro a sua palavra, que as portas que Ele abre, ninguém fecha. E as portas que Ele fecha, ninguém abre, não. A igreja é dele. Ele não tem nenhuma autoridade na terra que vai impedir que a igreja continue a marchar, porque a igreja dele crê nisso. E diz a Bíblia bem claro sobre isso. Quem é que condenará? Pois é Cristo que morreu. Não foi governador, não foi senador, não foi deputado, não foi presidente, não foi vereador, não foi prefeito, não foi policial, não foi juiz, não foi. Foi Jesus de Nazaré que morreu pela igreja. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Olha, irmãos, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram? Quantos? Todos. Morreu Buda, morreu Allan Kardec, todos morreram, mas nenhum deles ressuscitaram. Nenhum deles ressuscitaram. Todos morreram. Nostradamus, tudo morreu. Todos. Mas nenhum deles ressuscitaram. Mas Jesus ressuscitou. Ressuscitou para confirmar que todo aquele que morre nele tem vida. Tem vida nele. Ele ressuscitou para mostrar exatamente o que vai acontecer conosco. O que vai acontecer? Que o mesmo Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Transformados, seremos arrebatados, seremos levados, seremos arrancados dessa terra ao encontro do Senhor nos ares. Seremos. É o que vai acontecer. O cristão nunca deveria ter medo de morrer. Se ele está em Cristo, não tem que ter medo de morrer. Ele tem que crer que um dia ele ressuscitará, porque o Senhor fará isto. O Senhor o trará e levará para junto dele. Por isso, segundo a Bíblia Sagrada, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Preste atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa aqui dizendo: a tribulação, ou a angústia, ou a fome, ou o perigo, ou a espada.
tribulação. Tribulação. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem, irmãos. Presta atenção numa coisa. Jesus não mentiu para ninguém. Ele não enganou ninguém. E quando ele falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa tribulação aqui estava no pacote do cristão. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, está previsto tudo isso. Está previsto tribulação, está previsto angústia, aquele mal-estar terrível, está previsto também perseguição. Isso está previsto. Está previsto fogo no dentro. Sabe por quê? Porque nós servimos a Cristo, nós servimos a Ele. Atos capítulo 9, quando na palavra de Deus, Paulo tinha a carta do sumo sacerdote para poder perseguir os cristãos, e aonde os encontrasse, prendesse. E ele chegou lá e foi lá para poder fazer, na estrada de Damasco. Foi ali que ele teve encontro fulminante com o Senhor Jesus Cristo. Foi ali, achando que estava bem, crente que estava abafando. Agora eu vou prender todo mundo. Acabou sendo preso por Jesus Cristo. Quando ele cai do cavalo, fica logo cego. Quem é assim? Eu sou Jesus, aqui tu persegue. Eu sou Jesus, aqui tu persegue. Presta atenção, cristão. Quando alguém te persegue, está perseguindo a Cristo. Quando alguém te persegue, está perseguindo a Cristo. E glorifica a Deus por isso. Glorifica o Senhor por isso. E quando bota a sua perseguição, tudo isso, todo perigo, a espada, tudo isso está previsto para todo aquele que entregou a vida para Cristo, anda segundo o propósito do Senhor. Aquele que anda segundo a vontade de Deus, aquele que obedece o que Deus fala, aquele que faz a vontade do Senhor. E quando alguém obedece, e quando alguém faz a vontade do Senhor, e quando alguém tem prazer de andar na presença de Deus, ele vai aborrecer o adversário, ele vai aborrecer o inimigo. Claro, é lógico. Ou acha que o adversário vai ficar de braço cruzado, assistindo, eu dando glória a Deus, eu obedecendo a Deus, eu andando na presença de Deus, ele vai ficar de braço cruzado sem fazer nada? Alguma coisa vai acontecer, ele vai usar alguém para se levantar contra mim. Oh meu Deus, a vida do cristão é isso. A vida do cristão é exatamente isso. Não podemos, irmão, deixar de entender isso. E quando alguém falar para você assim, olha, falar para você, você nunca vai ter luta, você nunca vai ter problema, diga na cara dele, é mentira. Você nunca vai ter prova, diga na cara dele, é mentira. A sua vida vai ser uma maravilha de só bênção. Como diz o cristão, né? Pentecostal. E aí, irmão, como é que está? Só vitória. Mas quando a chave esquenta, acho que a vida está sono. Só vitória quando tem crise. Só vitória quando não tem perseguição. Só vitória quando não tem tribulação. Só vitória quando não tem angústia. Quando está tudo muito bem. Quando está enfermo. Quando falta nada. Só vitória quando as latas de mantimento não estão fazendo barulho e bater uma na outra. Quando está
cristão dar glória a Deus, dizer sua vitória. Esse é que é o ponto. Diz a Bíblia, e diz mais, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Por amor de Cristo, por amor ao Senhor. Quem ama a Cristo está sujeito a sofrer retaliações. Quem ama a Cristo está sujeito a sofrer perseguições. Quem ama a Cristo está sujeito a passar por tribulações, a passar por necessidade. Quem ama a Cristo está sujeito a ser perseguido. É perseguido na rua, é perseguido em casa, perseguido na família, é perseguido onde passa, porque, aleluia, ama a Cristo e anda segundo a vontade dele, anda segundo o propósito dele, anda segundo o que ele manda, segundo o que ele quer, segundo o que ele faz. A Bíblia, quando fala aqui, está escrito, porque por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e mais, somos reputados como ovelhas para o matadouro. A ovelha, quando é levada para o matadouro, ela não faz pirraça, ela vai levando, ela vai quietinha, assim, vai levando. Não briga, não faz nada, não discute, não diz que não vai, ela vai, levando o matador. Mas o cristão, quando sabe que vai morrer, meu Deus do céu, aí pronto, acabou o crente, acabou o cristão. Quando alguém fala com ele assim: ó, eu vou te processar em misericórdia, Jesus. Tem que arrumar, Senhor, eu te mando um advogado. Quando alguém diz: eu vou te matar, eu digo: não, rapaz, não fui eu, não. Não fui, como não foi? Lembra de Pedro? Você estava com ele? Eu não. Você falou com ele? Quem disse? Quem disse? Ou a gente acha que no meio cristão não está cheio de Pedro na época que negou Jesus. Quando Pedro olhou aquele soldado, sabia que ia acontecer, disse: não, morra sozinho. Eu não vou morrer com ele, não. Não conheço ele, nunca vi ele, não falo igual a ele, não sei nada dele. Não sei nada dele. Ou acha que isso ficou lá atrás somente? Só que Pedro foi transformado. Pedro foi transformado. Porque Jesus falou para ele o tipo de morte que ele iria morrer. E ele não desistiu, ele não parou. E hoje, quando você olha a Bíblia, como Paulo diz, somos reputados como ovelha para o matadouro. Se não tem culpa no cartório, devemos glorificar o nome do Senhor. Se não quiser merecer, glórias a Deus. Ah, você vai preso, não está devendo nada, não? Tá bom então. Leva. Tem medo não. Só fala para o policial assim: deixa eu pegar minha Bíblia aqui, sou policial. Só que o diabo sabe que vai ter um problema, sabe por quê? Porque na primeira prisão do apóstolo Paulo, chamada prisão domiciliar, ele tinha acesso, podia andar no pátio, visitar o mundo lá na prisão mesmo, ficava solto. Aí pregou os guardas, pregou para todo mundo, escreveu carta, tinha liberdade. Sabe o que significa isso? Quando o cristão tem culpa no cartório e ele vai preso, chega lá, o prejuízo vai passar para trás. Sabe por quê? Porque ele tem consciência que a primeira coisa na cabeça dele é: vou fazer culto aqui dentro, vou louvar a Deus aqui dentro. Foi assim que aconteceu em Atos 16. Paulo não tinha culpa, Silas não tinha culpa
E quando estava lá preso, os pés com as mãos tudo acorrentado, lá no final da prisão, a primeira atitude deles foi: você louva, eu oro. Depois eu oro, você louva. Vamos fazer assim. Vamos fazer um culto aqui na cadeia. Vamos fazer um culto aqui nessa cadeia. E outra coisa, irmão, não sei que tipo de oração que fizeram. Eu só sei que à meia-noite, segundo a Bíblia, houve um terremoto, as cadeias se quebraram. É impressionante que a Bíblia nos fala que quando eles oravam e quando eles louvavam, os demais presos ficavam ouvindo. E quando as cadeias se quebraram, aleluia, nenhum deles fugiu, correram, permaneceram por ali. A Bíblia nos fala sobre isso, como ovelha para o matador. Será que eu estou preparado? Será que eu sou essa ovelha? Será que eu estou preparado quando as coisas se levantarem contra mim? Quando alguém tentar parar, quando alguém tentar frear, quando alguém falar não pregue mais, o que eu vou fazer? Não, doutor, pode deixar que eu não vou pregar não. Diz a Bíblia Sagrada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que todas essas coisas? Que todas essas coisas? Vou refrescar os irmãos. Sabe essas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ovelha para o matador, são levados para o matador. E ele fala: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, ainda que alguém, ainda que venha a tribulação, eu sou um vencedor. Ainda que venha a angústia, eu sou um vencedor. Ainda que venha perseguição, eu sou um vencedor em nome de Jesus. Na fome, eu sou um vencedor. Na nudez, sou um vencedor. No meio do perigo, sou um vencedor. Na espada, quando vier a espada contra mim, eu sou um vencedor. Vou me levar para o para matador, eu sou um vencedor. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quanto nesse momento a ser levado como ovelha para o matador, você pode perceber, mas está sendo levado, então glorifica a Deus. Na sua tribulação, glorifica a Deus. Na angústia, busca força para glorificar a Deus. Não se deixe, não se renda, não se deixe levar, não se deixe destruir por causa da tribulação, por causa da angústia, por causa da perseguição. Não se deixe destruir por causa da fome, do nudez, do perigo e da espada. Não se deixe destruir ao perceber que está sendo levado como matador, como ovelha para o matador. Não se deixa. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Ele nos amou, Ele nos capacitou, nos deu vitória, tem motivo de pé. Esse é o Deus que nós servimos. Ainda que o mal se levante, glória, glória. Ele diz: olha, porque eu estou certo que nem a morte, quem está com ele morrer, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada disso aqui, estou certo, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada disso poderá. Veja essa lista aí, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Então fica de pé, dando glória a Deus.